like. Já chega deixando o like, ajuda demais. Então curte o vídeo, é de graça, tamo junto, obrigado pelo like. Vamos começar falando sobre Renier. Ontem eu trouxe aqui a notícia e hoje nós tivemos duas informações muito importantes. O Thiago Fernandes trouxe a notícia de que o Atlético queria um empréstimo do Renier de graça, pagando os salários do jogador, empréstimo de 1 ano, né? A princípio seria poderia até ser até o final do ano, mas ele só tem 1 ano de contrato com o Real Madrid. Então, se fosse 1 ano de empréstimo, ele ficaria livre no mercado também, seria muito tranquilo. Poderia, inclusive, no final no início do ano que vem, assinar um pré-contrato com o clube para ter um vínculo aí, né? Agora, então o Real Madrid, segundo o Thiago Fernandes, o Atlético queria um empréstimo grátis, né? Pagando salários, e o Real Madrid quer uma compensação financeira para liberar o jogador. Então, segundo o Thiago Fernandes, o que estaria travando aí é que o Atlético só aceita nesse momento o empréstimo grátis do jogador e o Real Madrid quer uma compensação financeira, ok? Já o Lucas Tanaka trouxe mais cedo e pela manhã, bem cedinho, ele trouxe a informação, ele perguntou para uma fonte dele no Atlético e o Renier, e essa pessoa disse e foi categórica, não vem. Então, segundo a informação aí que recebeu o Lucas Tanaka, o Renier não vem para o Atlético, estaria aí descartado a sua contratação. Eu não vou descartar 100%, porque futebol, as coisas podem mudar. Mas, de qualquer forma, a situação... Ontem eu já trouxe também na live, aqui à noite, a informação do João Vitor Xavier, de que, pelas informações que ele teve, ele achava muito improvável que provavelmente, realmente, o nosso querido Renier não viria para o Atlético. Ele achou que a situação estava bem complicada para ele vir. Então, tá aí, Renier, no primeiro momento, não vem para o Galo, tá? É bem provável que ele não venha, de fato, para o Atlético. Tá aí as informações para você. E nós vamos falar de Fábio Gomes, meu amigo, porque esse não está descartado que vai jogar no Galo, não. Você vai ver a matéria. Porque é o seguinte, meu amigo, tá aqui o portal No Ataque, Fábio Gomes, ó. E a matéria, na verdade, que após afastamento na Bolívia, jogador emprestado pelo Atlético é reintegrado, ok? Isso aqui até que não interessa tanto, mas a notícia é que ele foi afastado, teria sido afastado lá pelo Bolívar, mas depois ele foi reintegrado e tudo, enfim. Tá falando aqui que ele, artilheiro do Bolívar nessa temporada com 11 gols, um dos 5 futebolistas com mais partidas disputadas pela equipe, enfim. Então tá aí a matéria sobre isso. Porém, apesar dos bons números, o jogador Bolívar tinha comunicado que o atleta não seria utilizado pelo técnico Flávio Robato. Só que aí, a situação ficou meio ruim e aí eles voltaram atrás, Aí, olha só, agora vamos à notícia. Atlético avalia possível retorno de Fábio Gomes. Informação no Ataque, ó. O No Ataque apurou que o Atlético considera um possível retorno de Fábio Gomes ao elenco do time. O jogador poderia ser mais uma opção para o técnico Cuca no setor ofensivo do Galo. Olha aí, tá vendo? Então, segundo o portal No Ataque, não está descartado. Só que tem que lembrar o seguinte, tá, gente? O contrato dele com o Bolívar tem uma cláusula, Eles têm a opção de compra, tem o valor, eles podem pagar e comprar. Não sei se isso vai acontecer. Pelos números eu diria que sim, mas tem algumas questões dele lá no clube que talvez eles acabem não comprando o jogador. Parece que teve alguma questão com racismo e agora também ele faltou a um treino, porque estariam lá atrasando o salário dele, enfim. Não sei se nesse momento eles comprariam o jogador. Só que o contrato dele vai até o final de julho. Então ele não chegaria para disputar os jogos em julho, não. Só em agosto, tá? Aí tá falando aí com relação à carreira do jogador, mas aqui é a informação mais importante, E aí? Tá aí, Fábio Gomes. Lembrando que ele também só tem contrato com o Atlético até o final deste ano. Então seria The Last Dance, a última dança, Fábio Gomes no Galo. Vou ser bem polêmico aqui, mas é a minha opinião. Ah, Beto, é o atacante que você queria ver no Galo? Óbvio que não, eu queria o Firmino. Eu penso grande. Só que você vai ver a próxima notícia também, e não adianta eu pedir aqui
o Firmino, ou pedir grandes nomes, que o Atlético, gente, não vai investir agora no meio do ano. É muito provável que não vá colocar grana para investir em um jogador, até buscar alguém com um salário alto, né? Mesmo com um jogador grátis, mas com um salário muito alto, o Atlético dificilmente vai fazer isso. Então, eu prefiro que o Fábio Gomes, a partir de agosto, eu prefiro ter o Fábio Gomes como um centroavantão ali, para um segundo tempo, determinados jogos, do que neste momento, o João Marcelo, que ainda é muito jovem, eu acho que tem um futuro promissor, mas você vê que ele entra em alguns jogos, não consegue agregar ainda muito, até porque joga pouco tempo, mas eu acho que a característica do Fábio Gomes, ser aquele centroavantão, de área, grandalhão e tudo, que a gente não tem, talvez se tivesse aí, não ia ter problema, não faz falta ter esse jogador, né? E eu acho que dificilmente também ele jogaria. Não acredito muito que ele teria assim, oportunidades e tal, até porque se o Rony virar reserva no time, se o Cuca optar por Scarpa, Dudu, Coelho e Hulk, o Rony já é o primeiro reserva para entrar numa partida como centroavante, né? Então, você vê, até o João Marcelo dificilmente jogaria se isso acontecer. Mas tá aí, o Fábio Gomes tem um contrato até o final do ano com o Atlético. Se ele não ficar no Bolívar, se o Bolívar não comprar, ele tem que voltar, ele volta para o Atlético. Aí ou o Atlético reempresta ele para qualquer clube até o final do ano, né? Quando tem contrato com o Galo, ou pode reintegrar, como você acabou de ver na notícia. E aí, o que você faria com relação aí ao Fábio Gomes? Comenta aí, deixe nos comentários aí a sua opinião. Nós vamos agora, para terminar, falar sobre uma decisão que foi tomada no Galo, uma decisão importante, tá bom? Vale a pena falar sobre isso. Vamos ouvir aí, eu vou trazer informação primeiro do Igor Tepe, da 98, e depois do Everton Guimarães aí na Band. A notícia, as informações são bem parecidas. Vamos ouvir aí. Questionando a respeito das possibilidades de contratações do Atlético logo de cara nessa janela. Lembrando, a janela de transferências, ela só abre no dia 10 de julho. Óbvio, o Galo pode contratar, o jogador pode vir para cá para treinar, para fazer a intertemporada que começa no dia 26 de junho agora, mas registrar mesmo só a partir do 10 de julho. O que também não é nenhum problema, porque o primeiro jogo do Galo vai ser no dia 12 de julho contra o Bahia, né? Então o Atlético não tem pressa para escolher seus jogadores que vão reforçar o elenco. A pressa, CJ, e aí é até bom, né, o Rafa já ter jogado para poder trazer para a gente se esse discurso alinhado é bom para os atletas também. A pressa do Atlético é em consertar, corrigir, deixar zerada a pendência financeira com os seus próprios atletas. O que a gente conseguiu apurar é que o Atlético não vai fazer movimentos financeiros nessa janela antes de ter nenhum tipo de acerto financeiro com o que já tem passado e acordado